Quando minha mãe morreu, num sábado de janeiro de 1969, com a porta do quarto fechada, eu encontrei uma carta de amor para minha madrasta. Estava na gaveta de cueca do meu pai, escrita só 3 dias antes: logo estaremos juntos para sempre. Meu amor. A tinta ainda parecia fresca, sabe? E o perfume francês grudado no papel. Meu nome é Teresa Oliveira, mas todo mundo me chama de Vó Tetê. Tenho 71 anos de vida. Nascida e criada aqui em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, aqui onde o calor de janeiro derrete até pensamento ruim. Hoje eu vou contar uma história que guardei por décadas. Uma história sobre o dia em que eu descobri que monstro não vive só em filme de terror. Auschwitz. Ele usa perfume francês, salto alto e chama seu pai de Benzinho. Era 1969. Eu tinha 19 anos, cabelão comprido que minha mãe, a Cida, adorava pentear, vestido de chita que ela mesma costurava, sonhos bobos de moça do interior. Sabe, eu morava com meus pais numa casa simples, Moche Feliz, ali na Vila Tiberio, uma das partes mais antigas de Ribeirão. A casa era daquelas de taipa, com um quintal gigante, cheio de pé de fruta, manga, goiaba, limão, mepé. Ozê trabalhava na cervejaria Antártica, na linha de produção. Saía cedo, voltava tarde, mas nunca faltou nada em casa. Minha mãe, a Cira, além de cuidar de tudo, fazia quentinha para vender. Acordava 4 da manhã para deixar tudo no jeito. Os entregadores pegavam às 6. Comida simples, mas caprichada: arroz, feijão, um ovinho frito, salada, farofinha, 20 marmitas por dia. Às vezes 30 quando tinha encomenda de alguma obra. Eu ajudava no que podia, de manhã, antes de ir para a escola. Descascava a batata, lavava o arroz, picava os temperos, à tarde. Depois da aula, eu que lavava as marmitas de alumínio que voltavam, já preparando para o outro dia. Minha mãe vivia cantarolando enquanto cozinhava sambas antigos, modinhas, umas músicas que aprendeu com a minha avó. A cozinha sempre cheirava a alho refogado, colorau, cominho, cheiro de casa, de família, de amor. Tudo mudou naquela manhã de sábado. Era janeiro de 69, o mês mais quente do ano em Ribeirão, aquele calor úmido que deixa a roupa colada no corpo, que faz o asfalto derreter. Normalmente, eu acordava com o barulho da minha mãe na cozinha, panela batendo, água correndo na pia, o rádio ligado baixinho no programa da manhã. Mas naquele dia, silêncio. Achei estranho. Eram 7 horas e nada de movimento. Levantei devagar. O ventilador velho ainda girando no quarto, fazendo aquele barulhinho de sempre. Fui até a cozinha. Vazia. Fogão apagado. Mesa sem o nosso cafezinho. Mãe nada. Fui até o quarto deles. Porta fechada. O que também era esquisito, minha mãe sempre deixava a porta aberta para circular o ar. Bate de leve. Mãe tá acordada. Silêncio. Abri a porta devagarinho. O quarto estava escuro. As cortinas fechadas. Minha mãe estava deitada de lado, virada para a parede. O lençol subindo e descendo no ritmo da... Não. Pera. O lençol não estava subindo e descendo. Mãe, me aproximei. Toquei no ombro dela. Frio. Duro. Virei ela devagar e dei de cara com o horror. Os olhos abertos, vidrados, olhando para o nada, a boca entreaberta, como se tivesse tentado gritar, a pele já com aquela cor estranha, meio azulada. O grito que saiu de mim acordou a rua inteira, um grito que veio lá do fundo, das tripas, da alma. Meu pai veio correndo da cozinha. Ele já estava acordado,
tomando café sozinho. Fingiu surpresa. Fingiu desespero. Mas Roger, olhando para trás, eu vejo que era tudo teatro. Cida, meu Deus. Cida. O que aconteceu? Se jogou em cima dela, sacudiu, chamou, chorou, lágrimas de crocodilo. Rui oisai. Na hora, eu só conseguia gritar, chorar, me desesperar. Os vizinhos começaram a chegar, Dona Maria do lado, seu Antônio da frente, Dona Conceição, de 2 casas para baixo. Todo mundo entrando, sem pedir licença. Como é de costume em bairro pobre, quando tem desgraça. Chama a ambulância, traz água com açúcar para menina Jesus. Tão nova, mas não adiantava a ambulância. Minha mãe já estava fria, fazia horas. O médico que veio, o Dr. Sérgio, clínico geral, que atendia o bairro todo, confirma o óbvio. Óbito durante a madrugada, possível ataque cardíaco, morte súbita. Natural. Ele disse. Natural. Natural o cassete. Minha mãe tinha 42 anos. Nunca teve problema de coração. Nunca reclamou de nadinha. Não vi esperou. Tava ótima. Cantando. Fazendo planos pro domingo. Ia fazer feijoada. Já tinha até comprado as carnes. O velório foi naquela tarde mesmo. Janeiro em Ribeirão não perdoa. O calor acelera tudo. Não dá para esperar. A funerária São Sebastião, ali na Vila Tibério mesmo, preparou tudo às pressas. Caixão simples. Daquele de pinho. Flores murchas. Sempre viva. Crisântemo. Coisa barata. As velas derretendo no calor, o cheiro doce de morte se misturando com o de vela e flor murcha. Ah, gente, antes de continuar, eu tenho uma novidade para vocês. A equipe aqui do canal mandou avisar que vai ter um sorteio de R$ 200 para comemorar os 50 mil inscritos no canal Memórias da Vovó. Com isso, para participar desse sorteio, basta comentar qualquer coisa aqui nos comentários desse vídeo. De onde você é? Quantos filhos tem? Uma história sua. O que você quiser. Além disso, é obrigatório se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir este vídeo. Agora, vamos continuar. A casa encheu de gente. A vizinhança toda. Parentes distantes que eu nem lembrava que existiam. Gente da igreja. Minha mãe era muito querida. Sempre ajudava quem precisava. Dava comida para quem tinha fome. Emprestava dinheiro e até esquecia de cobrar. As comadres do terço choravam abraçadas. As clientes das quentinhas lamentavam, todo mundo repetindo as mesmas frases. Nossa, tão nova. Parecia tão saudável. Coitada da Tetê. Agora sem mãe. Deus sabe o que faz. Até hoje eu tenho raiva dessa frase. Z2 Zábia. Por que deixou acontecer? Por que levou minha mãe e deixou o monstro? Meu pai fazia o papel de viúvo perfeito. Recebia os pêsames. Agradecia a presença. Fungava no lenço. De vez em quando olhava para mim com aquela cara de preocupação fingida. Tetê, filha, vai descansar um pouco. Come alguma coisa? Minha filha, quer água, café, solicitude de mim, carinho demais. Devia ter desconfiado ali mesmo. Meu pai nunca foi de muito chamego. Gostava de mim. Claro, mas do jeito dele, distante. Prático. Homem daquele tempo não era de abraço e beijo. Né? Foi no meio daquela confusão de gente e choro que eu vi ela pela primeira vez. Uma mulher diferente. Alta. Magra. Mas não mirrada. Sabe, magra e elegante. Um vestido preto de tecido bom, não era chita, nem algodão barato. Salto alto, bolsa de couro, óculos escuros mesmo dentro de casa. O cabelo era loiro, platinado, lisinho, cortado na altura do queixo, batom vermelho discreto.
E aquele perfume francês que impregna o ambiente, que marca presença, ela não era do bairro. Isso era o bívio. A Vila Tibério era bairro de operário por de aposentado. Gente simples. Aquela mulher gritava dinheiro, sofisticação, outro mundo. Quem é aquela ali? Perguntei para Dona Maria, que estava do meu lado. Não sei. A filha. Nunca vi. Deve ser do trabalho do seu pai. Mas não era. Mulher não trabalhava na Antártica e, mesmo que trabalhasse, não ia se vestir daquele jeito para ir num velório de operário. Eu vi quando ela se aproximou do caixão, olhou para minha mãe por uns segundos. O rosto sem expressão nenhuma. Não chorou, não rezou, não fez o sinal da cruz. Chorou, como quem confere alguma coisa. Depois, se virou e foi falar com meu pai. O jeito que ele mudou quando viu ela, nossa postura ficou reta, o olhar alerta, nervoso, ansioso. Na hora eu não entendi. Agora eu sei. Era culpa e desejo. Ela estendeu a mão, que estava com uma luva, ele a apertou. Demoraram demais naquele aperto, íntimo demais. Se olharam nos olhos tempo demais. Meus pésames, Seu José. Ela disse. A voz era macia, modulada. Voz de quem me estudou. De quem aprendeu a falar direito. Obrigado por vir. Débora. Débora. Nome de novela. Ana pensionadora. Nome de mulher calculista. Ela se virou para mim, tirou os óculos devagar. Os olhos eram verdes. Desses verdes, água que hipnotizam, frios, calculistas, me analisando da cabeça aos pés, como quem avalia uma mercadoria. Você deve ser a Teresa. Sua mãe falava muito de você. Mentira. Minha mãe nunca mencionou nenhuma Débora. Eu conhecia todas as amigas dela, todas as comadres, todas as conhecidas. Mulher do interior não tem amiga escondida. A senhora conhecia minha mãe. Éramos conhecidas, nos víamos de vez em quando. Mas mentira? Minha mãe não saía de casa sem mim, dia de semana. Ficava na cozinha fazendo as marmitas. Domingo. Ia na missa comigo e com meu pai. Quando é que ela ia ver essa tal de Débora? Engraçado, ela nunca falou da senhora. O sorriso dela vacilou por um segundo. Meu pai se meteu no meio. A dona Débora é do clube que o pessoal da firma frequenta. Clube. Que clube a Antártica tinha um grêmio recreativo. Mas era coisa de homem. Mulher não entrava. E minha mãe nunca foi em clube nenhum. Na vida, a conversa morreu ali. A Débora colocou os óculos de volta. Se despediu com um aceno de cabeça e saiu andando naquele salto alto, como se estivesse desfilando numa passarela. Meu pai acompanhou ela com os olhos até ela sumir pela porta. O resto do velório passou num borrão, e quase num borrão. Reza, coro, café preto, bolacha de maisena. Os coveiros chegaram às 5 da tarde. O caixão foi carregado por vizinhos e parentes. Meu pai na frente, fingindo que as pernas bambeavam. Eu atrás. Amparada por Dona Conceição e Dona Maria, o cortejo seguiu a pé até o cemitério Bom Pastor. A uns 5 quarteirões de distância, o sol ainda forte, o asfalto fervendo, todo mundo suando. O padre Antônio fez uma cerimônia rápida na capela, falou sobre vida eterna, sobre os desígnios de Deus, sobre aceitação, besteira, como aceitar o inaceitável, como me conformar com a morte súbita da pessoa mais importante da minha vida. No cemitério, a cova aberta, esperando, terra vermelha de Ribeirão Preto, seca, dura. O caixão desceu devagar nas cordas, joguei a primeira pá de terra, como manda o costume. O barulho oco da terra batendo na madeira é um som que não sai da sua cabeça nunca mais. Cada torrão era um pedaço de mim que morria junto.
Quando voltamos para casa, oh choke! Ela estava lá, oh Deborah, sentada na nossa sala, tomando café no nosso jogo de xícaras bom, aquele de porcelana que minha mãe ganhou de casamento e só usava em dia de festa. O que ela tá fazendo aqui? Perguntei pro meu pai. Tete, senta. A gente precisa conversar. O Tom, aquele tom que adulto usa quando vai dar notícia ruim pra criança. Mas eu não era criança. Tinha 19 anos. Idade de casar, de ter filho, de cuidar de casa. Não quero sentar. Quero saber o que essa mulher tá fazendo na nossa casa. Não fala assim. Tete, ó dona Deborah. Pode me chamar de Deborah. Ele a interrompeu. Afinal, logo seremos família. O chão sumiu. O ar faltou. O mundo parou de girar. Como assim? Seu pai e eu vamos nos casar? Ela disse. Simples assim. Como quem anuncia que vai chover. Mas a mãe nem esfriou ainda. Meu grito ecoou pela casa. Os vizinhos devem ter ouvido. Que escândalo! Mas eu não estava nem aí. Tete, se acalma, meu pai tentou. Como eu vou me acalmar? A mãe morreu hoje. E você já tá trazendo outra pra dentro de casa. Não é assim. E essa? Sim, vocês já se conheciam. Eu vi o jeito que se olharam. O silêncio confirmou tudo. Os dois se entreolharam. Culpados. Óbvio que eram culpados. Há quanto tempo? Perguntei. A voz agora baixa. Mortal. Tete. Há quanto tempo? Alguns meses? Meu pai confessou. Alguns meses. Enquanto minha mãe fazia marmita, lavava roupa, cuidava da casa. Ele estava se encontrando com essa vadia. Enquanto ela cantarolava feliz, ele atraía pelas costas. Vocês são nojentos. Não fala assim com seu pai. A Deborah se meteu. E você não fala comigo. Você não é minha mãe, nunca vai ser. Foi aí que veio o tapa, o primeiro da minha vida, a mão pesada do meu pai cruzando meu rosto, me jogando de lado, ardu, dou, mas mais que o rosto, doeu a alma. Meu pé, o homem que devia me proteger, batendo em mim, por causa dela, pede desculpa pra Deborah. Agora. Nunca. Pede desculpas. Vocês que têm que pedir pra minha mãe. Outro tapa. Me forte. Caí no chão dessa vez. O gosto de sangue na boca. Para. Zé a Deborah interferiu. Ela está nervosa. É normal. Tudo era normal para ela. Roubar marido. Destruir família. Tudo normal. Vocês mataram ela. Zossurai. Do chão, o silêncio foi pesado. Meu pai ficou pálido. Débora apertou a xícara. O que você diz? Vocês mataram a minha mãe. De desgosto. De traição. Mataram. Você está louca. Sua mãe teve um ataque cardíaco. Ei, bem conveniente. E nem mora a esposa. Entra a amante. Que coincidência. Teresa, a Deborah se levantou. Eu entendo a sua dor. Perder a mãe é difícil. Mas acusar a gente de cala a boca. Você não entende nada. Saí correndo pro quarto. Tranquei a porta. Me joguei na cama. Chorei até não ter mais lágrimas. Até a garganta doer. Até o corpo todo tremer. Minha mãe morta. Meu pai. Um traidor. Minha vida destruída. Tudo em questão de horas. Lá fora. Eu ouvia eles conversando baixinho, fazendo planos, decidindo meu futuro sem me consultar. A voz melosa dela, a concordância covarde dela, foi ali, naquele quarto, com o gosto de sangue na boca e o rosto ardendo do tapa, que eu decidi. Eu ia descobrir a verdade sobre a morte da minha mãe, custasse o que custasse, demorasse o tempo que demorasse, porque no fundo, bem no fundo, eu sabia,
Aquilo não foi morte natural. Foi assassinato. Os primeiros dias depois do enterro foram um inferno disfarçado de normalidade. Débora se mudou para nossa casa no mesmo dia. Trouxe malas e mais malas de roupa, caixas de sapato, produtos de beleza que ocuparam o banheiro todo, o cheiro do perfume francês dela. Tomou conta da casa, expulsando o cheiro de cafezinho e alho refogado que era a marca da minha mãe. Fevereiro de 1969 começou com ela assumindo o comando de tudo. Logo na primeira manhã, acordei com um barulho de móveis sendo arrastados. Corri para a sala e encontrei 2 homens tirando o sofá velho que minha mãe adorava. Que está acontecendo aqui? Ah, Tete. Bom dia. Débora apareceu. Toda arrumada às 7 da manhã, tô fazendo umas mudancinhas. Essa casa precisa de uma modernizada. Esse sofá era da minha mãe. Era. Passado. Agora vamos ter móveis novos. Modernos. Olhachou. Apontou para a porta, onde outros homens traziam um sofá de couro branco. Branco. Numa casa de gente simples com quintal de terra, ia durar uma semana. Você não pode fazer isso. Posso e vou. Seu pai concordou. Oliash. Cadê ela? Foi trabalhar? Ah. Sim. Homem trabalhador. O seu pai. Por isso merece uma casa bonita. A indireta era clara. Minha mãe não dava uma casa bonita para ele. Engoli a raiva. E fui pro quarto. Mas não tive paz nem ali. Logo ela bateu na porta. Tete. Quero conversar sobre umas regras. Que regras? Ela entrou sem pedir licença. Olhou em volta com cara de nojo. Meu quarto era simples. Cama de solteiro. Guarda-roupa velho. Mesinha de estudos. Mas era meu. Tinha minhas coisas. Meus livros. Minhas lembranças. Primeiro, nada de trancar a porta nessa casa. Segundo, você vai ajudar nas tarefas domésticas. Terceiro, nada de ser sem avisar. E quarto, respeito sempre. Essa é a minha casa também. É a casa do seu pai. E agora a minha. Você mora aqui de favor, na casa onde eu nasci, onde eu cresci, de favor. Março trouxe as primeiras provocações sérias. Começou sutil. Comida queimada só no meu prato. Uma roupa minha que sumia do varal, meus produtos de higiene que acabavam misteriosamente. Reclamei pro meu pai. Pai, a Débora tá me perseguindo. Não fala besteira. Tete, a Débora só tá tentando organizar a casa. Ela queimou meu arroz de propósito. Foi acidente? Ela não tá acostumada com o nosso fogão. Sempre uma desculpa. Sempre do lado dela. Abril? A situação piorou. Agora eram agressões disfarçadas. Ela esbarrava em mim sem querer, me empurrando. Deixava cair coisas quentes perto de mim. Pisava no meu pé com aquele salto agulha. Ai, desculpa. Querida, sou tão desastrada. Teatro. Puro teatro. Mas convincente o bastante para o meu pai não perceber, ou não querer perceber. Maio foi quando começou o isolamento. Ela convenceu meu pai que eu não precisava mais sair tanto. A Tetê fica muito na rua. Zé, moça direita, fica em casa, mas eu vou estudar. Já terminou o colégio. Para que mais estudo vai aprender a cuidar de casa? Que é o que precisa. E assim eu perdi minha liberdade. Não podia mais sair sem supervisão. Minhas amigas pararam de aparecer. Ela dizia que elas atrapalhavam. A vizinhança se afastou. Ela espalhou que eu era problemática. Junho trouxe as humilhações públicas. Quando tinha visita, ela fazia questão de me diminuir. A Tetê é meio lentinha. Coitada, não puxou a inteligência da mãe. Ah, que não. Pera, a mãe também não era lá essas coisas. Né. Falar mal de mim era ruim. Falar mal da minha mãe era insuportável.
Mas se eu reagisse, era pior. Viu? Sou agressiva. Precisa aprender modos. Julho marcou o início da violência física de verdade. Foi num domingo. Meu pai tinha saído para jogar dominó no bar. Eu estava lavando a louça quando ela apareceu na cozinha. Lava direito. Tá tudo engordurado. Tá limpo? Tá não. Olha aqui. Pegou um prato. Passou o dedo. Mostrou. Não tinha nada. Mas ela fez cara de enojo. Porca. Igual sua mãe. Foi a gota d'água. Virei para ela. O sangue fervendo. Não fala da minha mãe. Falo o que eu quiser. Aliás, sabe por que seu pai me escolheu? Porque sou tudo o que ela não era. Bonita. Educada. Limpa. Cala a boca. Ergui a mão. Nem sei se ia bater ou só gesticular. Não deu tempo. Ela foi mais rápida. Pegou a colher de pau que estava na pia e me acertou no braço. Forte. Doeu tanto que eu gritei. Nunca mais levanta a mão para mim. Ouviu nunca. Segurei o braço. Dolorido. Com lágrimas nos olhos. Ela chegou me perto. O rosto a centímetros do meu. Sua mãe morreu. E eu estou viva. Jugendhai. Aceita que dói menos. Agosto trouxe a escalada da crueldade. Agora ela me batia com frequência, sempre quando meu pai não estava, sempre em lugares que não marcavam muito. Pariga, costas, coxes. Usava o que tivesse à mão colher de pau, chinelo, cinto. Se você contar pro seu pai, vai ser pior. Vou dizer que você é mentirosa, problemática. Em quem ele vai acreditar? Eu sabia a resposta. Tentei contar mesmo assim. Pai, a Deborah me bateu. Bateu. Como assim? Com a colher de pau? Olha o meu braço. Mostrei o roxo. Ele olhou. Franziu a testa. Deborah. Zé. Querido, a Tetê caiu na cozinha. Eu avisei para ela ter cuidado com o chão molhado. Não foi isso, ela me bateu. Tetê. Para de inventar história. Pede desculpa para Deborah. Mas pai, pede desculpas. Pedi, com ódio no coração, mas pedi. Ela sorriu. Vitoriosa. Setembro intensificou tudo. As horas ficaram piores. Descobri que apanhar calada doía menos. Quanto mais eu gritava, mais ela batia. Aprendi a morder o lábio, apertar os olhos, aguentar. Isso. Assim é melhor. Ninguém gosta de escândalo. Outubro chegou com uma nova forma de tortura. Comida. Ela passou a controlar o que eu comia. Servia menos. Escondia os doces. Trancava a despensa. Você está gorda. Precisa emagrecer. Homem não gosta de mulher gorda. Eu não estava gorda. Nunca fui. Mas comecei a emagrecer de verdade. De nervoso. De tristeza. De fome mesmo. Novembro trouxe o terror psicológico. Ela entrava no meu quarto de noite. Ficava parada do lado da cama, me olhando dormir. Eu acordava assustada. E ela estava lá, sorrindo no escuro, só checando se está tudo bem. Amojinho. Dorme. Dorme. Mas como dormir com aquela bruxa me vigiando, foi em dezembro que aconteceu o pior. Véspera de Natal. Meu pai tinha saído para comprar bebida para ceia. A casa enfeitada. Mesa posta. Ela tinha convidado umas amigas, umas mulheres ricas, metidas, que olhavam nossa casa com um desprezo mal disfarçado. Eu estava na cozinha preparando as coisas. Quando ouvi elas conversando na sala, coitada de você, Deborah, ter que cuidar da filha dos outros, e ainda por cima uma menina problemática dessas. Problemática como, nem te conto, agressiva, mentirosa, acho que puxou o pai, ou homem bebia, batia na mulher.
Mentirosa, mentirosa. Meu pai nunca bebeu, nunca bateu na minha mãe. Mas eu, boba, não aguentei ouvir. Mentirosa. Entrei na sala gritando. As mulheres se assustaram. Débora fingiu surpresa. Tete, que escândalo é esse? Você tá mentindo, meu pai nunca bateu na minha mãe. Ah, não. Então por que ela vivia roxa? Para de mentir. Foi aí que ela se levantou. Toma. Pegou a bolsa. Tirou algo de dentro. Uma foto. Mostrou para as amigas primeiro. Depois para mim. Era minha mãe. Com o rosto inchado. Um olho roxo. Uma foto que eu nunca tinha visto. Isso é. Sua mãe? Depois de uma das surras do seu pai, eu ajudei ela. Coitada. Por isso viramos amigas. Mentira. Tudo mentira. Mas a foto era real. Como? Ela caiu, tentei explicar. Eu lembro desse dia. Ela escorregou no banheiro. Ai, querida, toda mulher espancada fala isso. Caí. Escorreguei. Bati na porta. As amigas balançavam a cabeça. Compadecidas. Me olhavam com pena. Acreditavam nela. Você é uma víbora. Não vi quando ela pegou a vassoura. Estava encostada no canto da sala, daquelas antigas. Com cabo de madeira grosso, a primeira paulada pegou nas minhas costas. Não fala assim comigo. Tentei correr. Mas ela foi mais rápida. O segundo golpe acertou minhas pernas e me derrubou. Piralha mal agradecida. As amigas gritaram, mas não se meteram. Ficaram ali, assistindo ao show. A vassoura descia nas minhas costas, nos meus braços, onde eu tentava me proteger. Eu cuido de você, Daucas, a comida. Cada palavra, uma pancada. Eu gritava. Me contorcia. Tentava escapar, mas ela tinha a força de um demônio. Se não fosse por mim, estava na rua. A madeira estalou de tanto bater. Uma das pancadas pegou na minha cabeça. Vi estrelas. Gosto de sangue na boca. Débora. Chega uma das amigas, finalmente falou. Ela precisa aprender, mas ela parou. Eu estava no chão, encolhida, sangrando, as costas em fogo, a cabeça latejando. Ela largou a vassoura quebrada do lado. Levanta, vai para o seu quarto e limpa esse sangue antes do seu pai chegar. Me arrastei até o quarto, tranquei a porta, desabei na cama. O corpo todo doía, sangue escorrendo do corte na cabeça, manchando o travesseiro. Mas pior que a dor física era a humilhação. Apanhar na frente das visitas, ser exposta daquele jeito e ninguém fazer nada. Meu pai chegou horas depois. Bateu na porta. Tete, por que tá trancada aí? Tô passando mal. A Débora disse que você fez um escândalo na frente das amigas dela. Ela me bateu. Pai, calma, vassoura. Silêncio. Ela disse que você tentou agredir ela, que ela teve que se defender. É mentira. Tete, já chega? Amanhã é Natal. Vamos ter paz nessa casa. E foi embora. Me deixou ali, sangrando. Delorda. Zotzinha. Passei a noite acordada. O corpo latejando. A diabetes zunindo. Mas o pior era o coração. A certeza de que eu estava sozinha naquela casa, que ninguém ia me defender. Que ela podia fazer o que quisesse comigo. No dia seguinte. Natal. Despracheia. Maquiagem pesada para esconder os roxos. Roupa comprida para cobrir os machucados. Um sorriso falso para fingir normalidade. Feliz Natal. Tete. A Débora Cantarolu. Fiz peru. Sua comida favorita. Não era. Minha comida favorita era o frango assado da minha mãe. Mas eu concordei. O que mais eu podia fazer? Durante a ceia, ela foi toda doçura, servindo todo mundo, sorrindo.
contando histórias. A esposa perfeita, a madrasta dedicada. Ninguém imaginaria que... Nove esperou. Ela tinha me espancado com uma vassoura. A Tetê tá quietinha hoje. Me pé observou. Tá se sentindo melhor? Débora perguntou. Toda preocupada. Ontem ela teve uma crise. Coitada. Acho que é o luto ainda. Cries. Era assim que ela chamava. Come. Filha. Como meu pai insistiu. Comida cura tudo. Comi. Cada garfada descendo com dificuldade, o gosto de sangue ainda na boca. Foi naquele Natal que a ficha caiu. Eu era prisioneira na minha própria casa, refém de uma mulher cruel que tinha enfeitiçado meu pai, e ninguém ia me salvar. Ninguém. Só me restava sobreviver. Um dia de cada vez, uma surra de cada vez. Até. Até o quê? Eu não sabia. Mas algo tinha que acontecer, alguma coisa tinha que mudar, porque eu não ia aguentar muito mais. Janeiro de 1970 começou com meu pai completamente transformado. Não era mais o homem que eu conhecia a vida toda, o trabalhador honesto, pai cuidadoso, marido respeitoso. Esse homem morreu junto com a minha mãe, no lugar. Surgiu um monstro que fazia par perfeito com a Débora. A primeira mudança foi a bebida. Meu pai sempre tomou uma cervejinha no domingo, uma pinguinha no aniversário, coisa pouca. Social. Mas depois que a Débora entrou na nossa vida, ele começou a beber todo dia. Chegava do trabalho e já ia direto pro bar. Voltava tarde, cambaleando, fedendo a cachaça. Onde você estava até essa hora? Débora perguntava, fingindo preocupação. No bar. Algum problema? Claro que não. Querido, homem precisa relaxar. Ela incentivava. Comprava garrafas de pinga. Deixava gelada na geladeira. Quanto mais ele bebia, mais fácil era para ela manipular. Fevereiro trouxe a violência que eu tanto temia. Meu pai bêbado era outro homem. Grosso. Agressivo. Cruel. Começou com gritos. Tutti, cadê a jantar? Tá na mesa? Pai. Demora demais, vagabunda igual a mãe. Igual a mãe. Como ele ousava, a mulher que cuidou dele por 20 anos, que aguentou suas ausências, seus humores. Agora era vagabunda. Mas eu me calava. Tinha aprendido com a Débora que reagir só piorava as coisas. Março. A situação escalou. Os gritos viraram empurrões. Ele chegava bêbado, esbarrava em mim sem querer, me derrubava da cadeira, me jogava contra a parede. Foi mal. Tomei umas a mais. Umas a mais. Era assim que ele chamava a bebedeira agora. A Débora assistia tudo com aquele sorrisinho satisfeito. A vez a te provocava, Zé a TT. Não lavou a louça direito de novo? Que olha aqui esse prato. Encardido. Mentira. Eu esfregava até brilhar. Mas postava ela a falar para ele explodir. Menina preguiçosa, não sabe fazer nada e vinha para cima de mim. A Débora saía de perto. Deixava ele fazer o serviço sujo. Abril foi o mês que ele me bateu pela primeira vez. De verdade. Não só tapa. Foi um domingo. Ele tinha perdido dinheiro no jogo. Chegou em casa furioso. Perdi tudo. Eu sabe de que me culpa. Como a culpa seria minha? Eu nem sabia que ele jogava. Sua. Você dá azar. Desde que nasceu só deu problema. O soco veio do nada. Acertou meu estômago. Me dobrou ao meio. Caí no chão sem ar. Para. Zé Débora fingiu protestar. Assim não. Ela merece. Filha amaldiçoada. Ele chutou-me nas costelas. Uma. 2 vezes. Uma dor que explodia por dentro. Agora chega. Querido, vem. Vou fazer um café para você. E levou ele para a cozinha, me deixando ali, no chão. Mais tarde, quando fui pro banheiro e cuspi sangue, ela apareceu.
Você provoca ele. Precisa aprender a ficar quieta. Eu não fiz nada. Existir já é provocação suficiente. Você lembra a mãe dele? A traidora. Minha mãe nunca traiu ninguém. Ela riu. Aquela risada fria. Cruel. Ah, não. Então por que ele me escolheu? Por que ele prefere me ter na cama? Nojo. Puro nojo. Saí do banheiro antes de vomitar na cara dela. Maio intensificou tudo. Agora a violência era rotina. Me bebia. Débora provocava. Eu apanhava. Ciclo infernal que se repetia todo dia. A Tété me respondeu hoje que eu pedi para ela lavar o banheiro. Ela disse que já tinha lavado. Mentira. Eu tinha lavado mesmo, mas não importava. Respondeu-na. Esbemka. Eu corria. Me escondia. Mas a casa era pequena. Não tinha muitos lugares. Ele sempre me achava. Junho trouxe um novo nível de crueldade. Eles começaram a me torturar juntos. Era um jogo doentio entre os dois. Sabe o que a sua filha fez hoje? Zé, o quê? Tava de conversinha com o entregador de gás, dando mole. Vagabunda. Igual a mãe, eu nem tinha visto entregador nenhum. Tava trancada no quarto, como sempre. Mas ele acreditava. Sempre acreditava nela. E os socos vinham, os chutes, os tapas. E ela assistia. Dava sugestões. Não bate no rosto. Zé, vai marcar. Nas costas é melhor. Ninguém vê. Uma aula de tortura. Ela ensinando. E ele aprendendo. Julho foi quando eu quase morri. De verdade. Meu pai chegou mais bêbado que o normal. Débora tinha preparado o terreno. Encontrei isso no quarto dela. Mostrou uma carta. Eu reconheci a minha letra, mas não o conteúdo. Que isso? Carta de amor. Pro filho do açougueiro? Mentira. Eu nunca escrevi carta para ninguém. Mas como provar? Putinha já tá se oferecendo. Tentei explicar. Negar. Mas ele não ouvia. Veio para cima de mim feito um touro. Me jogou no chão. Começou a me chutar. Barriga. Costas. Tchabecha. Eu perdi a conta dos golpes. Mota, mota, logo a Débora gritava. E ele quase matou. Só parou quando eu desmaiei. Acordei horas depois. Vomitando sangue. Uma costela quebrada. Com certeza, talvez duas. Agosto trouxe a fome como arma. Eles passaram a me negar comida. Trancavam tudo. Geladeira. Armários. A despensa. Gorda. Desse jeito não precisa comer todo dia. A Débora dizia. Eu já tinha emagrecido uns 15 quilos. Tava pele e osso. Mas para eles, eu ainda era gorda. Engordou igual a mãe. Foi por isso que ela morreu. O coração não aguentou. Mentira cruel. Minha mãe não era gorda. Era forte. Saudável. Até aquela manhã maldita. Setembro marcou um novo tipo de tortura. Isolamento total. Eles pregaram tábuas na janela do meu quarto, trancavam a porta por fora. Eu ficava dias sem ver a luz do sol. É pro seu bem? O Débora explicava. Pra você não fugir. Pra não fazer besteira. Fugir pra onde fazer que besteira? Eu só queria viver. Outubro chegou com ameaças de morte explícitas. Não era mais nas entrelinhas. Era na cara dura. Sabe o que acontece com filha ingrata? Meu pai perguntava. Com uma faca na mão. Morre. Igual a mãe. Igual a mãe. A confissão ali. Na minha cara. Mas o que eu podia fazer? Acidente. Uma queda. Uma doença súbita. Tanta coisa pode acontecer. A Débora completava. Novembro foi terrível. As surras pioraram. Agora eles usavam objetos. Cinto. Fio. Pau. O que achassem, meu corpo era um mapa de cicatrizes.
Por que você não morre? Logo meu pai perguntava enquanto batia. Faz um favor para todo mundo. Eu me perguntava a mesma coisa. Por que eu não morria? Seria mais fácil. Mas algo me mantinha viva. Raiva. Talvez. Teimôncia. Ou só o instinto animal de sobrevivência. Dezembro de 1970. O segundo Natal do meu inferno particular. Dessa vez, nem fingiram normalidade, me deixaram trancada no quarto enquanto comemoravam lá fora. Eu ouvia as risadas. A música. Os brindes. A vida seguindo sem mim, como se eu já tivesse morrido. Para Débora, a mulher que salvou a minha vida, ouvi meu pai gritar. Salvou, destruindo a minha. Foi na noite de Ano Novo que tudo mudou. Eles estavam bêbados, comemorando na sala. Esqueceram de trancar meu quarto. Eu saí devagarinho. Fui até a cozinha para pegar água. Fazia dias que eu só bebia a água da torneira do banheiro. Foi quando eu vi, em cima da mesa, a bolsa dela aberta. E dentro, documentos. Muitos documentos. A curiosidade venceu o medo. Peguei os papéis. Olhei rápido. Identidades. Várias. Com nomes diferentes. Fotos antigas. Recorte do jornal. Viúva some após morte suspeita de marido rico. Meu coração disparou. Guardei alguns papéis no bolso da camisola. Evidências. Provas. De que? Exatamente. Eu não sabia, mas sentia que era importante. O que você está fazendo aí? Meu pé. Na porta? Furioso. You. Água. Mexendo nas coisas da Débora Ladrazinha, veio pra cima de mim. Mas dessa vez foi diferente. Apertou meu pescoço. Vorte. Cortando meu ar. Melhor acabar logo com isso. Pontos pretos na minha vista, os pulmões queimando. Eu ia morrer. Ali. Agora. José para. A Débora apareceu. Não aqui. Os vizinhos vão ouvir. Elle me largou. Caí no chão. Tossindo. Engasgando. Leva ela pro quarto. Amanhã a gente resolve isso. Resolver. Matar. Era isso que eles planejavam. Me arrastaram pro quarto. Trancaram a porta. Mas eu tinha os papéis. As provas. E eu tinha certeza, se eu não fugisse logo, eu morreria. O relógio marcava meia-noite. Bindokusiusiet me começando. O ano da minha morte. Ou da minha libertação. Não dormi. Fiquei acordada, planejando. Como fugir, para onde ir, com que dinheiro de manhã. Ouvi ele discutindo. Tem que ser natural. A Débora dizia. Como foi com a mãe? Demora muito. Prefiro fazer logo. Não seja burro, quer ir preso, ninguém vai ligar para ela. Sempre ligam. Tem que ter cuidado. Então era isso. Estavam decidindo como me matar. Natural. Como minha mãe. Veneno. Provavelmente. Ou violento. Fingindo um acidente. O desespero me deu forças. Comecei a cavar a parede com as unhas. Madeira velha. Úmida. Talvez eu conseguisse fazer um buraco. Fiquei rascavando. Meus dedos sangrando. Mas a madeira cedendo. Quando fiz um buraco grande o suficiente para passar a mão, alcancei o trinco por fora. Abri devagar. A casa estava silenciosa. Eram 3 da tarde. Ele no trabalho. Ela coquilando na sala. Era agora ou nunca. Peguei os documentos que eu tinha escondido. Saí na ponta dos pés. O coração disparado. A porta da frente. Tão perto. Tão longe. 3 passos. Edouard. Aonde pensa que vai? Gelai. Me virei devagar. Ao Débora. Acordada. Me encarando. You. Volta. Agora. Não. A palavra saiu antes que eu pudesse pensar. Pequena. Mas definitiva. Não. Eu não volto. Kanzai. Vocês querem me matar.
Então mata. Mas eu não volto para aquele quarto. Ela se levantou. Veio na minha direção. Mas eu fui mais rápida. Abri a porta e saí correndo. Volta aqui. Teresa, Corey, descalça. Te come isola roscada. O cabelo todo desgrenhado. Eu devia parecer uma louca, mas eu estava livre. Pela primeira vez em 2 anos. Livre. Não sabia para onde ir. Não tinha ninguém. Mas qualquer lugar era melhor que aquela casa. Qualquer destino era melhor que a morte. A vizinha, Dona Conceição, estava varrendo a calçada. Me viu. Se assustou. Tetê, meu Deus do céu. O que aconteceu com você? Me ajuda. Por favor, desabei nos braços dela, chorando, tremendo. Viva. Por enquanto. Dona Conceição me acolheu naquele dia de janeiro de 1970, e como se eu fosse sua própria filha, me levou para dentro. Fechou todas as portas. Mandou o netinho avisar que não estava em casa para ninguém. Me deu banho, roupa limpa, comida quente, luxos que eu tinha esquecido que existiam. Meu Deus do céu. Menina, você está só o osso. E esses machucados... Ela viu as marcas, todas elas, as antigas e as novas, os cortes, os hematomas, as cicatrizes. O mapa da minha tortura gravado na pele foi ele. Ne osse pé. Eu a senti, sem forças para falar, e aquela víbora também. A senti de novo. E o sabia, desde que ela entrou naquela casa, eu presenti coisa ruim. Sua mãe morreu muito estranha. Foi aí que eu lembrei. Os documentos ainda estavam comigo. Amassados no bolso da camisola, Dona Conceição. Eu achei uma coisa. Na bolsa dela. Mostrei os papéis, as identidades falsas, os recortes de jornal. Ela examinou tudo com atenção. Os olhos arregalando a cada descoberta. Jesus Maria José. Essa mulher é uma criminosa. A senhora acha que ela matou a minha mãe, filha. Depois do que eu tô vendo aqui, não duvido de mais nada. Passamos a tarde toda examinando os documentos. Eram 3 identidades diferentes. Todas com a foto da Débora. Os recortes de jornal falavam de mortes suspeitas, viúvas que desapareciam, heranças questionáveis. Um padrão claro estava surgindo. A gente precisa ir na polícia? Dona Conceição decidiu. Não, eles não vão acreditar. Meu pai vai vir me buscar. Ele vai me matar. Calma. Vamos pensar direito. Primeiro, você precisa ficar segura. Ela me escondeu na casa dela por 3 dias. Mas era perigoso. Meu pai e a Débora procuravam por toda parte, batiam nas portas, ameaçavam. Faziam escândalo. A gente sabe que ela tá aí. Eu sou o pai, tenho direito. A menina é doente. Precisa de tratamento. Mentiras. Mas convincentes o bastante para a vizinhança começar a pressionar a Dona Conceição. O homem é o pai. Tem que entregar. Não pode separar a família assim. E se ela fugiu mesmo adolescente rebelde? Foi quando Dona Conceição tomou uma decisão arriscada. Tuté, você não pode mais ficar aqui. Mas eu tenho uma irmã em São Carlos. Ô Márcio, ela pode te acolher. São Carlos. Longe o suficiente para eu ganhar tempo. Para pensar no que fazer. A fuga foi planejada com cuidado. De madrugada. Quando meu pai estava bêbado e a Débora dormindo, o ônibus das 5 da manhã, passagem comprada com nome falso. Mas antes de eu ir, Dona Conceição fez algo crucial. Vou voltar na sua casa. Procurar mais provas. Não é muito perigoso. Eles saíram. Eu vi seu pai indo pro bar. Ela foi no mercado. Eu tenho tempo. Esperei. Angustiada. Meia hora. 1 hora. Quando ela voltou, trouxe uma sacola. Achei. Tuté. Achei uma coisa que você nem imagina.
Era uma caixa de sapato, escondida num fundo falso do guarda-roupa. Dentro, o tesouro mais terrível, um caderno de anotações. Ao letro de Iboró, a primeira página já era reveladora, uma lista de nomes, datas e valores. João Batista, Campinas, 1963, envenenamento, 200 mil. Pedro Santos, Sorocaba, 1961, afogamento, 350 mil. Carlos Lima, Jundiaí, 1968, overdose, 500 mil. José da Silva, Ribeirão Preto, 1987, pendente, 750 mil. Mupé. Ela está na lista, com valor marcado. Ela planeja matar ele também. Zussurrai. Depois de transferir tudo para o nome dela, Dona Conceição completou. Mas tinha mais. Folheando o caderno, encontramos anotações sobre métodos dos de veneno, formas de simular acidentes, como falsificar documentos, e numa página no meio, a confissão que eu procurava. AC. Cida. Eliminada conforme planejado. Digitálicos no café. J. José acredita em infarto. Casamento em 30 dias. Transferência de bens em 6 meses. Eliminação do J. M1 ano. AC. Cida Cristino. Minha mãe. Ali estava, preto no branco. A confissão do assassinato. Meu Deus, Dona Conceição murmurou. A gente precisa proteger seu pai também. Proteger. O homem que me torturou. Mas ela tinha razão. Apesar de tudo, eu não queria ele morto. Não daquele jeito. Tirei foto de tudo com uma câmera velha que a Dona Conceição tinha. Provas. Evidências. Munição. A viagem para São Carlos foi tensa, 6 horas de estrada, pulando de susto a cada parada, achando que eles iam aparecer e me arrastar de volta. Dona Márcia me recebeu sem fazer perguntas. Uma mulher boa. Viúva. Morava sozinha numa casinha simples. Me deu um quarto. Comida. Segurança. Mas eu não conseguia descansar. As provas queimavam na minha consciência. Eu precisava fazer alguma coisa. Foi em março que a oportunidade apareceu. Li no jornal sobre uma delegacia especializada em crimes contra a mulher que tinha aberto em São Paulo. Uma coisa nova. Experimental. É pra lá que eu vou. Decidi. É perigoso. A Márcia me alertou. Mais perigoso é deixar ela solta por aí. Fui. Levei tudo. Os documentos. As fotos do caderno. A delegada. A doutora Helena. Era jovem. Séria. Diferente dos policiais brutamontes que eu conhecia, ela examinou tudo com cuidado. Fez perguntas. Muitas perguntas. Não me julgou. Não duvidou de mim. Ela acreditou. Isso é muito sério. Estamos falando de assassinatos em série. A senhora vai fazer alguma coisa. Vou, mas preciso de mais. Depoimentos. Testemunhas. Provas perícias. Meu pai nunca vai testemunhar contra ela. Talvez não precise. Com esse material, eu consigo um mandado de busca. Quem sabe o que mais a gente encontra naquela casa? Voltei para São Carlos com esperança, mas também com muito medo. E se não desse certo? E se ela escapasse? As semanas seguintes foram uma agonia, esperando notícias, pulando com qualquer sombra, até que, em maio, a Dona Conceição me ligou. TT, você não vai acreditar, prenderam ela. O que como? A polícia revirou a casa. Acharão mais provas, documentos, venenos, até as joias das outras vítimas. Alívio, mas não completo. E o meu pai? Tá em choque. Não acredita. Mas a polícia mostrou as provas para ele. Os planos dela para matar ele também. Justiça. Finalmente. O julgamento veio em agosto.
Fui chamada para testemunhar. Foi a primeira vez que vi os dois desde a minha fuga. A Débora me encarou com puro ódio, mas ela não tinha mais poder sobre mim. Meu pai, ele parecia destruído, envelhecido, acabado. E eu contei tudo. Os abusos, as torturas, as ameaças. Mostrei as cicatrizes. O promotor usou as fotos do caderno como a prova principal. A sentença: prisão perpétua. Crimes múltiplos. Qualificados. Sem direito a recurso. Quando saiu algemada, ela passou por mim. Isso não vai ficar assim. Ela sussurrou. Já ficou? Respondi. Meu pai foi absolvido da cumplicidade no assassinato da minha mãe, mas pegou pena por maus tratos e tortura 5 anos. Morreu em 2. Desirrousa. Solidão. Remorso. Não fui no enterro. Não consegui perdoar. Não completamente. Em setembro, recebi uma carta da doutora Helena. A investigação revelou mais vítimas da Débora, 7 maridos mortos no total. Eu tinha ajudado a parar uma serial killer. Você salvou vidas. Teresa, provavelmente a do seu pai também. Salvei mesmo. Não sei. Mas pelo menos fiz justiça pela minha mãe. Outubro trouxe uma decisão importante. O que fazer da vida agora? Voltar para Ribeirão Preto? Nunca. Ficar em São Carlos, talvez. Foi a dona Márcia que sugeriu: por que você não estuda? Faz direito. Vira delegada, que nem a doutora Helena. Direito. Defender mulheres. Dar voz a quem não tem? Fazer justiça. Gostei da ideia. Com o dinheiro da venda da casa, eu herdei tudo. Afinal, dava para pagar a faculdade, mas eu sou velha. Já tenho 22 anos. Velha nada. Você tá começando a vida agora. Verdade. Minha vida de verdade estava começando ali. Livre. Forte. Determinada. Em novembro, me matriculei no cursinho. Ia ser difícil. Eu mal tinha terminado o colégio, mas eu tinha sobrevivido a coisa bem pior. Vestibular era a fichinha perto do inferno que eu vivi. Dezembro chegou diferente. O terceiro Natal longe de casa, mas o primeiro com paz. Dona Márcia fez uma ceia simples. Convidou vizinhos. Gente boa. Acolhedora. Um brinde a TT. Que o ano novo te traga só coisa boa. Brindei, com uma lágrima no olho, mas um sorriso no rosto. 1972 começou com esperança. Estudando feito uma louca, recuperando o tempo perdido, construindo um futuro. E eu passei no vestibular. Direito na USP de Ribeirão Preto, que irônia. Voltar para a cidade. Mas de um jeito diferente. Forte. A faculdade foi um desafio e uma libertação. Cada aula, cada livro. Me dava ferramentas. Conhecimento é poder. Poder para nunca mais ser vítima. Poder para ajudar outras vítimas. Me formei em 1976. Passei no concurso para delegada em 1978. Voltei para São Carlos. Agora, como doutora Teresa Oliveira, me especializei em violência doméstica. Cada caso que eu resolvia honrava a memória da minha mãe. Cada mulher que eu salvava derrotava a Débora de novo. Me aposentei depois de 30 anos, centenas de casos, milhares de vidas mudadas. Hold. Aos 71. Conto essa história não por vaidade, mas para mostrar que sempre tem saída, que a verdade aparece, que a justiça existe. A vez de morar. Às vezes dói. Mas sei lá bem. A Débora morreu na prisão em 1985, esfaqueada por outra detenta. Dizem que foi briga, mas eu sei que foi vingança. Mulheres protegem umas às outras. Até na cadeia. Meu pai morreu achando que eu o traí. Talvez sim, talvez não. Eu o salvei da morte. Mesmo ele tentando me matar, isso é traição ou perdão, não sei. Só sei que eu sobrevivi. Eu venci. Eu transformei a minha dor em propósito.
E isso ninguém tira de mim. A vida tem um jeito engraçado de dar voltas, sabe? Em janeiro de 1979, eu voltei para Ribeirão Preto como delegada Teresa Oliveira, não mais a menina assustada que fugiu 8 anos antes, mas uma mulher formada, determinada a fazer a diferença. Minha primeira semana na delegacia foi um teste. Os colegas homens me olhavam torto, mulher delegada ainda era novidade. Alguns tentaram me testar, me diminuir. Doutora, esse caso aqui é pesado demais. Deixa com a gente. Pesado por quê? Porque envolve violência doméstica. Silêncio constrangido. É exatamente. Por isso que eu vou pegar. Eu sei do que essas mulheres precisam. Eu sabia mesmo. Cada caso que chegava na minha mesa era como olhar num espelho do passado. Mulheres machucadas. Assustadas. Zemfuts. Como eu fui um dia, Maria de Lourdes foi meu primeiro grande caso. 35 anos. 3 filhos. Apanhava do marido há 15 anos. Chegou na delegacia com o rosto desfigurado, mal conseguindo falar. Ele disse que se eu denunciasse, ele me matava. Quantas vezes ele já disse isso? Toda vez que bate. E quantas vezes ele te matou? Ela me olhou. Surpresa. Ninguém nunca tinha colocado daquele jeito. Nenhuma. Então a ameaça não funcionou. Você tá aqui. Viva. Corajosa. Foi a primeira vez em anos que alguém chamou ela de corajosa. Eu vi nos olhos dela a mesma centelha que acendeu em mim anos atrás. Esperança. Prende o marido dela. O divórcio foi autorizado. Quasarara na época. Consegui uma medida protetiva. Ela e os filhos. Seguros. 6 meses depois. Ela me procurou. Doutora Teresa. Eu arrumei um emprego. Aluguei uma casinha. As crianças estão na escola. Eu tô vivendo. Vivendo. Não só sobrevivendo, vivendo. Casos como esse se multiplicaram. Cada mulher salva era uma vitória pessoal. Cada agressor preso. Uma vingança pela minha mãe. Cada criança protegida. A menina que eu fui sendo resgatada. M1982. Criei o primeiro grupo de apoio para mulheres vítimas de violência em Ribeirão Preto. Começou pequeno. 5 mulheres se reunindo na salinha dos fundos da delegacia. Um ano depois, eram 50. 5 anos depois, 300. Como a senhora conseguiu superar elas? Sempre perguntavam. Eu não superei. Eu transformei. A dor não some, mas pode virar força. E eu mostrava como educação, trabalho, independência, rede de apoio, ferramentas práticas para reconstruir vidas. M. 1985. Veio a notícia. Débora. Morta na prisão. Esfaqueada no banho. Eu não senti nada. Nem alegria. Nem tristeza. Vazio. Justiça divina karma. Coincidência. Não importava. Ela não podia mais machucar ninguém. Foi também em 1985 que eu conheci o Roberto, promotor novo na cidade, especializado em crimes contra mulheres, um parceiro de trabalho que virou amigo, et depuis. Algo mais. Teresa, você é a mulher mais forte que eu conheço. Força não é escolha. Roberto, é necessidade. Não. Muita gente passa pelo que você passou e se quebra. Você se reconstrói e ainda reconstrói outras. Me casei aos 36 anos. Tarde para os padrões da época, mas no tempo certo para mim. Roberto entendia meu passado. Respeitava minhas cicatrizes. Apoiava minha missão. Tivemos 2 filhos. A Marina, M87, e o Pedro, M89. Criei eles de um jeito diferente. Como amor, mas sem posse.
proteção. Mas sem prisão, disciplina. Mas sem violência. Mãe, por que a senhora chora quando vê aquelas mulheres machucadas na delegacia? Porque eu já fui uma delas. Minha filha. Mas agora a senhora ajuda elas. Ajuda. É por isso que a gente vira forte, para ajudar quem ainda está fraco. Os anos passaram voando, casos resolvidos, vidas salvas, famílias reconstruídas. M1995. Fui promovida a delegada-chefe, a primeira mulher no cargo em Ribeirão Preto. Mudei políticas. Criei protocolos. Treinei equipes. Violência doméstica deixou de ser briga de casal para ser tratada como crime sério. A Lei Maria da Penha ainda não existia. Mas a gente fazia o possível com o que tinha. M2000. Recebi uma homenagem da Câmara Municipal, Mulher que faz a diferença. Olhei para a placa e pensei na minha mãe. Ela, Sem, fazia a diferença. Com suas marmitas, seu carinho, sua presença, e eu só estava continuando o legado dela. Do meu jeito. Aposentei em 2009. 30 anos de polícia. Milhares de casos. Incontáveis vidas transformadas. Mas não parei. Virei voluntário. Dou palestras. Consultorias. Orientação. Vô? Por que a senhora ainda trabalha? Já está aposentada. Porque enquanto tiver uma mulher sofrendo, meu neto. A avó tem trabalho a fazer. Meus neto. 5 no total. A Marina me deu 3. O Pedro. 2. Crianças livres. Felizes. Seguras. Que não conhecem o medo que eu conheci. Que acham normal uma mulher ser forte, independente, respeitada. M2015. Eu perdi o Roberto. Câncer fulminante, uma dor diferente da antiga. Essa era de perda. Não de violência. Chorei como não chorava há décadas. Mas dessa vez eu tinha uma rede de apoio, minha família, meus amigos. As centenas de mulheres que ajudei e que agora me ajudavam. Dona Teresa salvou a minha vida. Agora ela não sabe de cuidar dela. 2020 trouxe a pandemia, o isolamento. Mas também trouxe a tecnologia. Comecei a gravar vídeos, contar histórias, orientar online. Descobri que podia alcançar muito mais gente assim. E aqui estamos. 2024. E eu com 74 anos. Cabelos brancos. Rugas de quem viveu muito, mas com os olhos ainda firmes, a voz ainda forte, a missão ainda clara, hoje, gravando essa história pro YouTube. Eu não busco fama ou pena. Busco alcançar você, que está aí me assistindo e talvez passando pelo mesmo inferno que eu passei. Você que acha que não tem saída, que está sozinha, que vai morrer naquela situação. Você não vai. Não se você não deixar. A saída existe. Às vezes é uma porta. Às vezes é uma janela. Às vezes é um buraco na parede que você mesma tem que cavar com as unhas. Mas ela existe. A força você já tem. Você está sobrevivendo até agora. Não tá. Isso já é muita força. Só precisa direcionar. O apoio você encontra, nem que seja numa vizinha corajosa como a minha dona Conceição, numa delegacia com alguém que acredita, num grupo de mulheres que te entende, a vida depois existe. Olha eu aqui. 74 anos. 2 filhos. 5 netos. Uma carreira. Um legado. A menina que apanhava todo dia virou a mulher que salvava outras. Se eu conseguir. Você consegue. Não vou mentir. É difícil. Dói. Demora. Tem recaída. Tem medo. Tem noite sem dormir. Mas cada passo para longe do inferno vale a pena. Cada dia livre é uma vitória. Minha mãe morreu sem ver a justiça. Mas ela viu através de mim. Cada mulher que eu salvei foi um beijo no rosto dela. Cada criança que protegi foi um abraço que não pude dar.
A Débora ganhou por 2 anos. E eu ganhei por 50. E continuo ganhando. Meu pai morreu se achando uma vítima. Talvez ele fosse do próprio machismo, da própria ignorância. Mas ele escolheu ser um algoz também. A gente sempre tem escolha, mesmo quando parece que não. Hoja. Minha escolha é compartilhar, inspirar, motivar, mostrar que dá para transformar trauma em propósito, dor em combustível, cicatriz em medalha. Você que está me assistindo, sua hora vai chegar. A hora de dizer não, de pedir ajuda, de ser, derecho a mechar. E quando ela chegar, agarra com toda a força, porque você merece viver, não só sobreviver. Não só sobreviver, viver, rir, amar, sonhar, realizar. Sua mãe, sua avó, sua bisavó, alguma ancestral sua já sofreu calada. Você pode quebrar esse ciclo, pode ser a primeira da sua linhagem a dizer chega, e se você não está passando por isso, mas conhece alguém que está, seja a Dona Conceição na vida dela. Acredite, apoie, ajude, às vezes. Um gesto pequeno salva uma vida. Agora, meus netinhos e netinhas virtuais, vamos lá, se essa história te tocou. Se inscreve aqui no canal, dá aquele like para ajudar mais mulheres a encontrarem esse vídeo e comenta aí de onde você está assistindo. Eu adoro saber que alcancei o Brasil todo e tem mais. Entra no nosso grupo do WhatsApp. O link está aqui na descrição. Lá, nossa equipe manda os vídeos em primeira mão antes de saírem no YouTube. Além disso, toda semana tem sorteio de R200. Entre os inscritos do grupo, é a nossa forma de dar um empurrãozinho para quem está precisando recomeçar. No grupo também tem uma rede de apoio, dicas de emprego, orientação jurídica voluntária. Não é só um canal do YouTube. É uma corrente do bem, mulheres ajudando mulheres. Como sempre foi, e como sempre será. E compartilha esse vídeo, manda para aquela amiga que precisa ouvir, para parente que está sofrendo calada, para o grupo da igreja, do trabalho, da escola. Cada compartilhamento pode ser a salvação de alguém. Termino com isso. Você não está sozinha. Nunca está. Pode parecer. Você pode sentir, mas não está. Existem milhões como você. Como eu, sobreviventes, guerreiras, vencedoras. A diferença entre a vítima e a vitoriosa é só uma decisão, a decisão de não aceitar mais, de buscar ajuda, de acreditar que merece coisa melhor. Você merece. Acredite. Com o amor de uma avó que já apanhou muito, mas bateu de volta na vida. Teresa Oliveira, 74 anos, aposentada, voluntária, mãe, avó e principalmente uma sobrevivente vitoriosa. Até o próximo vídeo. E lembra, entra no grupo do WhatsApp e se inscreve. Curta, comenta e participa do sorteio de R$200. Beijos de luz e um abração bem forte. E aí?